De Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. É uma alegria e um grande privilégio representar o Senhor Jesus e ministrar a sua palavra, compartilhando com vocês grandes verdades da Bíblia. Antes de abrir a palavra de Deus para o nosso estudo de hoje, vamos buscar o Senhor em oração. Querido Pai, nós te agradecemos e te louvamos por nos dar a tua santa palavra. Pai, me ajude nesse dia a dizer as palavras certas da maneira correta para que possa ser bênção, que possa servir de identificação para aqueles que estão ouvindo, para aqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Que hoje possa ser o dia da decisão para cada uma dessas pessoas, que elas aceitem a Cristo como único e suficiente Salvador. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão doentes, que estão em asilos, aqueles que estão nas prisões. Senhor, pedimos pelos idosos, deles força e coragem. Pedimos também pelos jovens que estão nos ouvindo hoje. Trabalhem suas vidas, Senhor, para que possam te glorificar em tudo. Nós te agradecemos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos continuar agora com o nosso estudo sobre as futuras recompensas do crente, o seu galardão, ou poderíamos dizer, o juízo futuro do crente. Lembre-se que este julgamento não determina se vamos para o céu ou para o inferno. Esta decisão já foi tomada. Este é um julgamento para determinar a recompensa a ser dada ou retirada do crente, baseado em sua devoção ao Senhor. O tribunal de Cristo determina a magnitude da recompensa a ser recebida ou não. O crente que morre vai diretamente à presença do Senhor, mas o galardão não é concedido naquele momento. Em Apocalipse 22, versículo 12, lemos: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Observe que diz: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. A morte não nos leva ao nosso galardão, nos leva ao Senhor. O galardão do crente será entregue ou retido quando Cristo vier. E eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo. Em Apocalipse 3, versículo 11, lemos: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muito bem, neste estudo de hoje vamos ver sobre as coroas. O tribunal de Cristo será um dia de coroação para muitos crentes, pois receberão sua recompensa por suas obras. O Novo Testamento nos ensina que estes prêmios serão chamados de coroas, e há 5 delas na palavra de Deus que serão entregues ou não para todo crente. A primeira coroa é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 9. Deixe-me ler alguns versículos deste capítulo. Eu vou ler os versículos 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Sublinhe aí na sua Bíblia a palavra coroa. Neste caso, Paulo está falando sobre os atletas. Ele diz que eles estão lutando, são donos de seus próprios corpos, eles abstêm-se de todas as coisas, mas eles fazem isso para ganhar uma coroa corruptível. A palavra corruptível significa uma coroa que vai se estragar, uma coroa que não dura para sempre. Mas nós, como cristãos, devemos procurar uma coroa incorruptível, ou seja, que não pereça, que seja eterna. O versículo 26 diz: Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Neste versículo, Paulo compara o crente a um boxeador, primeiro com um corredor, depois com um boxeador. Não luto com uma sombra ou com alguém que bate o vento. Mas ele diz no verso 27, Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Agora, deixe-me esclarecer uma coisa. Paulo não está falando sobre a salvação neste contexto. Portanto, quem diz que o versículo 27 indica que o crente pode perder a salvação está muito equivocado. Você precisa manter o versículo em seu contexto. Não está falando sobre a salvação, mas sim sobre galardão. Está falando de coroa. Ele diz: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
ou, literalmente, desclassificado. Paulo aqui se vê diante do tribunal de Cristo na sua vinda. Você poderá ver toda a sua vida e se perguntar se receberá ou não um prêmio, tendo em conta como você cuidou do seu corpo. Em seguida, passa a descrever a atividade de um atleta. Um atleta é disciplinado, tem o descanso necessário, alimentação adequada e um equilíbrio metabólico. Um atleta cuida de seu corpo para estar em boas condições. Aqui encontramos uma coroa chamada de coroa incorruptível, que é dada ao crente dependendo de como cuidou do seu corpo. Paulo tem em mente os atletas romanos. Antes de cada competição, os participantes praticavam a autodisciplina. Havia muitos hobbies e prazeres que os atletas poderiam desfrutar, mas eles se privavam de fazer tais coisas para estar em perfeitas condições para o dia da competição. Uma coroa aguardava o vencedor. O crente está em uma corrida. A vida é uma corrida. E um dia vamos estar diante de Deus, no tribunal de Cristo. Nosso Senhor estará ali. A coroa incorruptível será concedida àqueles que tiveram seus corpos em sujeição. Há certos prazeres, passatempos deste mundo que interferem diretamente com o processo de levar o evangelho da salvação para os outros. Se você tem uma vida de vitória sobre coisas que são um obstáculo, sem prover os desejos da carne, você vai ganhar a coroa da vitória no tribunal de Cristo. Agora, meu amado, se um atleta deve sujeitar-se a meses, muitas vezes anos, de treinamento duro e disciplina para alcançar uma coroa corruptível, quanto mais nós, crentes, devemos subjugar os nossos corpos para obter a coroa. Veja, o corpo pertence a Deus. Eu creio nisso. E devemos saber que nossos corpos também pertencem a Ele por ter nos resgatado. Deus nos oferece uma coroa por ter cuidado do corpo. Afinal, o corpo é o único meio pelo qual Deus pode proclamar a sua palavra. Deus poderia enviar anjos para escrever seu plano de salvação no céu ou pregar e ensinar em toda a terra, para todo mundo ouvir e ser salvo e amá-lo, mas Deus nos escolheu para proclamar o evangelho dessa forma. Ele escolheu fazê-lo através de corpos humanos, de pessoas como eu e você. Deus precisa dos nossos corpos. Nossas mãos são as únicas mãos que Ele dispõe. Deus é Espírito. João 4:24 diz. Alguma vez você já pensou que Deus nunca poderia ter nos salvado sem um corpo? Deus precisa de um corpo para nos salvar. Ele precisa de um corpo para morrer na cruz. Lemos em 1 Timóteo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne. Quando Deus, na pessoa do Filho, tomou forma humana, foi com o propósito de nos dar a vida eterna. Ele teve que morrer com um corpo e Deus está fazendo a sua obra atualmente usando corpos. Pense, quando morrermos, se o Senhor não vier antes, toda a oportunidade de servir a Deus neste corpo vai desaparecer. Não vou ser mais capaz de ensinar uma única lição, nem pregar outro sermão, nem escrever um livro. Não irei mais viajar quilômetros para servir a Deus neste corpo. Eu devo, portanto, cuidar do meu corpo. Devo lhe dar o descanso que precisa, o exercício que precisa, a alimentação correta. Meu irmão, o corpo pertence a Deus. E como propriedade de Deus, devemos conservá-lo, cuidar bem dele. Você tem cuidado bem do seu corpo? Reflita. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu amigo, vamos nos dedicar para alcançar uma coroa incorruptível. Talvez alguém diga: Mas, irmão Strauss, já não tenho mais idade. Deixe-me dizer uma coisa. Comece hoje. Aproveite ao máximo o tempo que lhe resta de vida. Dedique o seu corpo a Deus. Em Romanos, capítulo 12, nós lemos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não está à procura de um cadáver, nem de um herói morto. Deus está à procura de corpos vivos, dedicados, consagrados a Ele.
Devemos considerar o nosso corpo, pois ele pertence a Deus. No Novo Testamento temos 5 coroas, portanto, 20% do prêmio será para aqueles que têm cuidado com o corpo. Pense nisso, amigo, reflita. 20% das coroas está relacionado com o cuidado que damos ao corpo. Bem, a primeira coroa, como vimos, é a coroa incorruptível, que será dada para o crente que reconhecer o corpo como possessão divina. Nós temos uma outra coroa que é mencionada em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Ela também tem a ver com os galardões futuros do crente. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20. Vamos ler. Porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Esta coroa foi chamada muitas vezes de a coroa de ganhar almas. No Antigo Testamento temos um versículo bem conhecido que diz: o que ganha almas é sábio. Mas, em última análise, não é o Espírito Santo quem ganha almas? Nós não somos ganhadores de almas, nós somos testemunhas. Nós propagamos a palavra de Deus com o nosso modo de vida, com o nosso falar, ao entregar um folheto evangelístico e etc. Desta maneira, testemunhamos e entregamos a palavra de Deus. Nós simplesmente espalhamos as sementes, não podemos salvar ninguém. Lembro de ler uma história de Moody, renomado evangelista. Uma vez um homem que estava sob a influência do álcool se encontrou com Moody e disse: eu sou um dos seus convertidos. E Moody então respondeu: bem, na verdade você se parece com um dos meus convertidos, porque se tivesse sido realmente convertido pelo Espírito Santo, estaria sóbrio e não bêbado. Meu querido amigo, eu não quero converter ninguém. Creio que muitas vezes os pregadores pressionam as pessoas para tomar uma decisão pública e muitas pessoas são obrigadas a ir para frente movidas por suas emoções. Algumas nunca nasceram de novo realmente. Depois nos perguntamos como temos tantos nomes na lista de membros e tão poucas pessoas que trabalham para Deus e o servem. Bem, eu creio que é porque muitos não são convertidos. Eles se converteram ao pregador e não é o que nós precisamos e queremos. Ocasionalmente você ouve alguém dizer: quantas pessoas se converteram com você nas reuniões? Sabe, eu não sei. Eu respondo da seguinte forma: só Deus sabe quantas pessoas foram salvas. Geralmente eu prego em igrejas por todo o país, congregações que afirmam ter 1000 membros, e no entanto, quando você vai em domingo, não encontra mais do que 300 pessoas. Onde estão os outros 700? Talvez eles são convertidos do pastor, quem sabe, ao invés de serem convertidos pelo Espírito Santo. Amados, nós somos testemunhas e devemos testificar fielmente e guiar outros a tomar uma decisão por Cristo. Eu acredito firmemente em fazer um convite aos pecadores para vir a Cristo no final de uma reunião. Eu concordo com isso, mas eu não concordo em pressioná-las. Sabe, não é o que eu vou dizer que vai mudar a sua decisão, e sim o que Deus está fazendo em seu coração. Eu sou um semeador da palavra de Deus, mas quem realmente faz brotá-la é o Espírito Santo. Bem, esta coroa de ganhador de almas, prefiro chamar de coroa de pregador fiel. Todo cristão deve orar a Deus e pedir sabedoria e desejo de testemunhar para os perdidos, para que eles possam conhecer a Cristo. Certa vez eu li em uma revista cristã uma entrevista com o Dr. Wilbur Smith, um amigo e editor da revista. Eles perguntaram o que ele faria diferente se pudesse viver sua vida de novo, ao que ele respondeu: bom, primeiro, eu tentaria acabar com os meus estudos o mais rapidamente. O Dr. Smith obteve seu doutorado quando ele já estava mais avançado de idade. E a segunda coisa que eu faria seria estar pronto para testemunhar pessoalmente. E acrescentou: eu sou totalmente familiarizado com o púlpito. Eu me sinto muito confortável na sala de aula para ensinar, me sinto confortável escrevendo sermões, mas eu acho que é muito difícil para as pessoas testemunhar um a um. Quando estou em um avião, eu não tenho nenhum problema com falar com a pessoa ao meu lado sobre o Senhor Jesus, mas é difícil para mim testemunhar. Agora, este é um testemunho de um homem piedoso e eu acho que ele foi muito humilde em afirmar isso. Pense que muitos de nós nos encontramos na mesma situação.
A mesma coisa aconteceu comigo em algumas ocasiões e eu me sinto mal por não ter compartilhado do Senhor com outras pessoas. Peço a Deus para me guiar todos os dias. Eu peço para que Ele me ajude a guiar pessoas para Ele. Sabe, eu peço que Ele me dê coragem para começar a falar. Bem, eu creio que nós deveríamos meditar sobre isso. Devemos pregar aos perdidos e não podemos ficar de braços cruzados. Bom, Paulo tinha certeza que ao chegar no tribunal de Cristo, os crentes de Tessalônica lhe garantiriam uma coroa. Ele diz, porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Em outras palavras, aqueles crentes que foram ganhados para Cristo através de seus esforços seriam uma coroa. Creio que encontramos um testemunho semelhante em Filipenses, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Nesta ocasião, ele está chamando os crentes em Filipos de minha coroa. Ele estava falando de Lídia, vendedora de púrpura, o carcereiro e sua família, e muitos outros que vieram a conhecer a Cristo através dele. Essas pessoas são a sua coroa. Quando chegarmos ao céu, uma coroa estará nos esperando? Será? Vamos nos pegar pela mão e dizer, obrigado, eu estou aqui graças à sua persistência e lealdade em testemunhar de Cristo para mim? Uma vez, em uma das minhas viagens, estava pregando em uma igreja e uma senhora se aproximou de mim e disse, sua irmã me guiou aos pés de Cristo há muitos anos atrás. Imagine a minha alegria em saber que a minha irmã levou uma pessoa a Cristo que morava a mais de 5 quilômetros de distância. Meu querido amigo ouvinte, assim deve ser. Agora, esta senhora vai fazer parte da coroa da minha irmã no céu. O que lhe espera? Bem, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para propagar o Evangelho. Muitas vezes, o máximo que podemos fazer é orar. E já é o bastante. Lembro-me de uma vez que visitei uma senhora que estava acamada. O meu filho me disse que ela sempre ouvia o programa e que seria uma boa ideia visitá-la. Ali estava, pobre mulher, vítima de uma artrite reumática, incapaz de se mover. E eu agradeci a Deus por ela e pelo seu ministério de oração. Ela ouve o programa regularmente e ora pelo ministério. Sabe, eu creio que por suas orações ela receberá uma coroa no céu. Deus vai honrar esse ministério de oração. Isso era tudo que ela podia fazer e ela o fez. Outras pessoas têm a capacidade de ganhar muito dinheiro e eu agradeço a Deus por crentes que prosperaram economicamente e fico feliz em saber que nem todo o dinheiro está nas mãos dos ímpios. Alguns podem orar por este programa e desta maneira ajudar a propagar a palavra. Há muitas maneiras de espalhar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e muitas pessoas estarão no céu por causa deste fiel ministério da pregação através do rádio. Esta é a coroa do pregador fiel ou do ganhador de almas. Eu espero, querido ouvinte, que você receba esta coroa no céu. Essa é a minha oração e o meu desejo. O nosso tempo por hoje acabou e, se Deus quiser, continuaremos com este estudo em nosso próximo programa. Que Deus abençoe você e até lá.